cidade, fui lá pro Maeda. Tá, galera, agora conheci mais uma vinícola aí. Vai daí mostrar pra vocês aí. Cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Oi? Isso aqui é Oliveira. Como? Isso aqui é Oliveira. Oliveira. Obrigado, viu? Vamos buscar São João. Agora o 115. É o 115, a gente foi no 111. Vou viajar de novo. Tá de buscar. Oi? Beleza? Tá, beleza? Viajar de novo. É, buscar de novo. De novo? Oi? Boa tarde. Vem. Vem. Grajaú. Boa tarde. Tudo bem? Ficar aqui? Isso aqui? Lá atrás, lá, tá. Aqui é muito... Aí eu não consigo andar na frente não, porque se ele bater, eu arreto todo mundo. E aí se eu morrer, aí não tem fiança. Mais um passeio. Já voltamos aí, pessoal. Ah, para com onda. Já voltamos. Já voltamos aí. São João Tui. Aí, ó. Vou te dar coisa aqui, ó. Isso aí. Que dói mais. Já voltamos. Nós já voltamos. Da região aí. Vou estar acompanhando vocês nesse passeio, tá bom? Quem tiver ao meu alcance aí, se vocês precisarem, podem contar comigo. Menos dinheiro, tá? E pedir para todos colocarem cinto de segurança, por gentileza, tá bom? E as medidas sanitárias aí de prevenção do Covid prosseguem, né, dentro de ônibus, veículos fechados, então quem puder estar colaborando, eu agradeço. No longo do caminho a gente vai bater um papo aí, beleza? Show de bola! Vamos lá, né, degustar um suco, um vinho. A cachaça. É o pessoal do Grajaú? É, Grajaú. Show de bola, Grajaú, Zona Sul de São Paulo. É, Zona Sul. Eu já morei na Vila Joaniza. É perto, né? É. Mais ou menos, né? Mas É, tá pro no outro caminho. lado, não é? Tá no Eu tenho a caminho. impressão que conheço você de algum lugar. Ah, então. Não é? Ó, não sei se foi da outra vez que eu vim aqui. Então é isso. É. Você tava... Na outra, em 2020. É isso mesmo, então É. foi isso. Você Foi foi com a isso. gente. Vocês estão bem? Bem, Tá essa filmando, mesmo. fotografando? Filmando, canal no YouTube. bola. É. Vamos lá, tem um cinegrafista no grupo, hein, galera? Todo mundo vai conhecer um pouquinho. Espero te conhecer. E aqui é a Bandeirantes. Tá desmanchando? Já almoçaram? Eu tô fazendo isso pra tortura, entendeu? Eu gosto de me torturar. Eu vou perguntar pra vocês, eu vou perguntando. Tava top? É? Frente, onde tem lá? Tinha esquecido de desligar o outro vídeo da Desvio? gravou a risada desse vídeo. Tá aprovado. Esqueci. Eu vou saber. Os outros dias eu vou lá. Certinho, tá? Bem servido, bem servido. Você levou de 25. Eu sou, né? Ô louco. Ah, então faz o seguinte. Itu, Itatiba. Vou passear com o pessoal. Você relaxa aí. Na volta, quando chegar lá, eu te acordo. Aí você tá preparado.
prepara disso bem. Vocês são da onde? São Paulo. Santa Mara? Já conheceu aqui? Eu sou de Minas. Ponte Nova. Jardim Botânico? Jardim Botânico. Agora o cartão de trabalho. Ah, tá. É muitas crianças. Do lado do parque da cidade. E do lado. Ah, é por reserva. E a cidade de Jundiaí é conhecida como Terra da Uva. Alguém sabe? Não? Porque se você parar para pensar, na região sul do país, a produção de uva e de vinho é muito maior, mais conhecida, mundialmente. Jundiaí é conhecida como Terra da Uva por causa de um fato, claro, que aconteceu na região no ano de 1933, tá? Era cultivada a uva já aqui pelos colonos italianos, e na região do Tramil, que é o lado oposto da cidade, tá? Onde pertence a rota da cultura italiana. Nós estamos indo para a rota da cultura italiana. Lá tinha uma família, né? Tradicional, os Carbonari, e eles produziam Niágara, tá? E aquela uva branca de mesa. E ela até então, ela sempre foi da maneira como era conhecida. Porém, nesse ano, nasceram, ela sofreu uma mutação genética por diversos fatores climáticos, qualidade do solo, outros fatores aí específicos, e surgiu a Niágara rosada, que é aquela uva que vocês viram lá na festa, e que até então não existia no local nenhum. Então, não é por ser o local que mais produz mas por ter especificamente uma espécie na população e aí, essa uva no início ela não foi bem assim, porque até então todo estava acostumado com a uva branca, né, uva verde, teve aquela rejeição aqui na região, porém os produtores tiveram a ideia de trabalhar o marketing já naquela época, né? Levaram essa uva não aqui para a região, mas para fora, no Rio de Janeiro, no Ceasa do Rio de Janeiro, ficaram com uma uva rara, que realmente era, porque era as mesmas não se e aí foi um sucesso. Em 1934 ela foi considerada a melhor uva da época, e aí Jundiaí recebeu esse título de sistema até hoje, certo? Além de, lógico, tem toda a tradição, todas as famílias tradicionais, a cultura italiana, as colônias, e todas essas vinícolas que mantêm a tradição até hoje, fazer um bom vinho e produzir boas uvas. Beleza? Galera, voltamos, chegando na Adega Oliveira aí. Vinhos, queijos e doces. Vamos chegando, galera. Vou falar só mais um pouquinho até ele entrar na minha gente, tá? Jundiaí nem sempre foi cultivo de uva. Antes era uma região cafeeira, mas por causa de um fenômeno natural, tá? Associado ao declínio da cultura do café no estado de São Paulo, né? Teve uma grande geada aqui na região que dizimou diversos pés de café e acabou com a produção na época. Então, aliado também aos colonos italianos que já estavam na região e dominavam essa cultura, passou-se a cultivar a uva, certo? Nós voltamos aí, pessoal. Aí, ó. Eu sou mineiro. Aí, ó, os pés de uva, pessoal. Ó, tem uns que já tá mais maduro. E aí, pode chupar da uva? Ô, pode chupar da uva? Vai poder arrancar do pé e chupar?
Vai poder arrancar do peixe pra uva? Vamos ver com o proprietário aí, né? Se ele deixar, é pra nós mesmo. Acho que você falou aí, né? Eu falo ai. Ah, então é nóis. Mas geralmente eles não deixam mexer, não. É, não Do sei, outro tá? vai Assim, depois, depende mas da não podia. propriedade. Ah, Aí é, o dono vai junto e ele colhe um caixinho, deixa vocês, o grupo aqui comer junto. Ele colhe alguns caixinhos e distribui. Tem lugar legal. que às vezes não deixa. Cada propriedade tem uma. Tá? Que nem de manhã eu fui em uma que o cara deixou. Mas é outra, tá? Aqui vamos ver hoje como que ele vai. Se ele deixar, Ah, sim. qualquer coisa eu pergunto pra ele. Se ele não deixa você pegar um caixinho lá. Que? Entrou na plataforma. É. Isso aí, ó. Vai com a gente, velho? Vai, vou tirar sim. Mas se puder. Não, vou lá, vou lá. Tomar uma. Ô, vai lá. Né? Tomar mesmo. Né? Vamos por mim lá. Né? Valeu. Aí, ó. Adega. Ó. O que você acha aí do seu trabalho aí com as uvas? Na verdade, aqui o meu trabalho principal é com os vinhos. Quem mexe com a uva basicamente é meu irmão e meus sobrinhos. Sim. Mas tem uma história grande já daqui. Meu avô comprou esse sítio em 1922. Então são mais de 100 anos já, quase que plantando uva. Né? Vinho um pouco mais recente, vinho desde 84. Mas é uma coisa muito bacana, sempre a família mexendo, toda a família Ou seja, mexendo. é de um pro outro, geração em geração. Quem começou a fazer vinho fui eu, Sim. mas a uva já veio lá com meu avô. Já no Já, tempo. já faz Geração lá atrás já. É, o avô comprou aqui em 22, né, como eu falei, né? Então já faz algum tempo. Legal. O Oliveira é o senhor? E eu sou Oliveira. Sim. Prazer, Jessé. viu? Bruno. Prazer é nosso. É. Tirar umas fotos aqui. Tira uma foto minha ali, ô José. Aqui, pra pegar ali. Aí a adega Oliveira aí. Olha os pés de uva, pessoal. Aí eu vou falar pra você, mano. Peguei uma ali, tá docinha, hein? Falta cachaça, docinha. É louco, hein? Você não sente nem o gosto, mano. Aquele gosto Não. que é de conservante, você nem sente. Totalmente puro. Ô meu chefe, licença aqui, tá? Ó, cheio, carregado, né? Doce. E ali o São João de turismo, fazendo turismo aqui em Jundiaí. Olha lá, adega Oliveira. Inicialmente, boa tarde a todos. À tarde. Sejam bem-vindos aqui no sítio Santa Bárbara, Adega Oliveira. Meu nome é Ivan, sou proprietário e a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar um pouquinho, basicamente são 3 temas. Vamos falar um pouquinho aqui da história aqui do sítio, rapidamente, tá? Tem 2, 3 horas a gente passa essa história, essa parte. Depois mais 2 a gente fala da história do vinho, e mais uma assim a gente degusta. Se sobrar tempo para degustar, vocês não querem degustar, eu acho, né? Pessoal, vamos lá, sejam bem-vindos. Falando rapidamente da história aqui do sítio, o meu avô, o Joaquim, comprou esse sítio aqui em 1922. Então são 101 anos aqui de sítio. E como que ele veio pra cá? Veio sozinho, quer dizer, estava solteiro, veio com a mãe e com as irmãs. Logo depois casou com a avó Maria. O Joaquim era muito antenado em redes sociais, Tinder, essas coisas. Logo localizou a avó Maria, né, casar. Tiveram 6 filhos. 4 homens, 2 mulheres, entre os quais meu pai era um deles, tá? E que ele começou a plantar?
Basicamente começou pela agricultura quase de subsistência, né? Uma banana, um arroz, um feijão. Começou a plantar um pouquinho de café. Logo depois, lá perto dos anos 30, veio a crise do café. E aí ele se viu tendo que mudar de cultura. O que ele fez daí? Começou a plantar uva. Mas que uva ele começou a plantar? Ele começou a plantar uma uva chamada uva curbina. Uma uva que hoje é difícil achar por aí, mas que plantou bastante. Para onde que ia essa uva? Para a adega aqui, para a adega Oliveira? Não. Essa uva ia para as grandes vinícolas aqui de Jundiaí. Jundiaí, no início do século passado, né? Metade do século passado, foi um polo produtor de vinho muito importante. Conhece o Cerezer? Não conhece o Cerezer? É Sim. Fabricante principalmente da Cidra Cerezer, né? Muito conhecida. É uma empresa aqui do Jundiaí. E assim como o Cerezer, existiam outras. Por exemplo, Traude, Beleço, Passarinho, vinícolas grandes que produziam vinho para o Brasil inteiro. E naquela ocasião era muito mais comum beber vinho do que cerveja. Então vendia-se muito vinho. Então o vô Joaquim começou a produzir uva para levar uva para essas vinícolas. E foi nessa batida até nos anos 60. Nos anos 60 teve um fato histórico, né, que influenciou muito aqui o vinho da região. Qual foi? Vinho e a plantação de uva também. Foi inaugurada a rodovia Regis Bittencourt, que liga o sul do país ao nordeste. E o que aconteceu? Começou a vir vinho mais barato do sul para cá. Então as grandes vinícolas falaram assim, por que produzir vinho aqui se eu tenho oportunidade de produzir vinho lá ao custo menor? Mas só tem um efeito isso, né? Então os produtores que até então produziam a uva curbina para ser vendido para essas vinícolas já não tinham mais para quem vender. Mas como nada vem por acaso, vinha se despontando nessa época também a uva Niágara Rosada. Ouviram a história da uva Niágara Rosada lá na festa da uva? Vimos no ônibus no nosso rio. Cadê? Ele já falou da mutação, tudo. Então essa uva, a partir dos anos 30, né, começou a ter notoriedade. E aí o vô começou a mudar, tios e pais, né, meus pais, começaram a migrar da plantação da uva curbina para a uva de mesa, que é a Niágara, para quê? Para mercado, para o Sergesp, mercado da Cantareira, mercadão da Cantareira e tudo mais. Então migrou a produção. E até hoje nós plantamos ainda a uva Niágara. A uva, a cultura da uva mudou muito, ela evoluiu muito nos últimos anos. Eu diria que há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha uma época para você chupar uva. Era de dezembro a março, vai exagerando. Hoje tem uva o ano inteiro, não tem? Principalmente que vem uvas que vêm lá do Nordeste, Vale do São Francisco. Então isso, a concorrência aumentou muito. Então, digamos assim, hoje não está fácil a cultura de uva, mas tudo muda também, né? Tudo vai mudando. Então você tem que se adaptando também. Tá? Então essa foi uma breve história aqui do sítio. Falando um pouquinho da história do vinho, como que surgiu aqui o vinho no sítio, né? Dá a impressão que logo que o vô Joaquim começou lá a plantar as primeiras uvas, né? A curbina, já começou a fazer vinho. E por incrível que pareça, o vô Joaquim, nem meu pai, nem meus tios sabiam fazer vinho. Não faziam. Quando tinha uns 12 anos, isso foi lá em 84, deu vontade em mim fazer vinho. Falei pro pai, eu queria fazer vinho, como que a gente faz? O pai falou assim, olha, eu não sei fazer vinho. Conversa lá com os tios lá da sua mãe, que ele sabe. Por quê? Porque os meus tios tinham uma vinícola. Na verdade, eram os tios da minha mãe tinham uma vinícola, mas o meu tio Nelson sabia como fazia. Não tinha, naquele momento já não tinha mais. Mas ele me explicou, faz assim, é assim que vai sair vinho. E eu fiz 2,5 litros da uva Niágara Rosada. E ficou legal. Meu pai tomou, meus tios tomaram, ficou legal. E de lá pra cá, todo ano eu comecei a fazer um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais, aqui nos barracões do meu pai. Em 90 eu entrei numa empresa, daí os amigos começaram a vir aqui também, né, os amigos do trabalho. Até que em 2006 eu resolvi construir essa adega. Eu construí em 2006, inaugurei ela em 14 de julho de 2007. Então é uma adolescente, né, tem 15 anos, hein, 16 anos, né? E eu produzo pouco, produzo na faixa de 4 a 6 mil litros por ano. Para quem produz é uma quantidade pequena, né? Mas e quem que produz? Eu, meu filho, logo vocês vão ver, deve estar escondido por aí.
Eu, meu filho, minha esposa me ajudam, então é bem familiar esse processo. Mas é um processo gostoso, é quase que um ritual, né? Então essa é um pouquinho da história do vinho. Falando um pouquinho agora do processo de fabricação de vinho, como que vocês acham que começa o processo de fabricação de vinho? Muito bem, já tem uma dose a mais aqui. E aí, taca a uva, e aí? É querer fazer café? Coloca lá no coador. Faz um suco, o que mais? Tem que pisar mesmo? Tem que pisar, mas eu vou contar um segredo pra você. A seleção das uvas. Não é qualquer pé. Não pode ser um pé bonito. O pé tem que ser aquele pé estragado, frieiro, brincadeira. Não é assim não, Não queria, não. Tá louco, né? Não, tô brincando, a gente não faz dessa maneira, mas tem muitos lugares que fazem. Portugal é um país ainda que mantém bastante essa tradição. Não do vinho que vai ser para produção, para venda em mercado, né? Mas aquele vinho da família, aquele vinho de uma festa, eles têm esse costume. E o sul do país também tem, sabe? Como que é o processo, principalmente aqui na adega? A adega é dividida em 3 partes. Tem a primeira parte onde eu recebo a uva e faço a moagem dela. É a primeira parte de lá. Vocês tiveram sorte que eu moí uva ontem de madrugadinha. Então ela está no tanque fermentando. Eu vou mostrar para vocês depois como que é esse processo. Tem a parte do meio baixa, onde que eu faço a fermentação sem casca. E essa aqui é a área de venda. Então quando chega o caminhão de uva, o trator com a uva naquele portão, eu tenho um tonel grande, que é esses que vocês vão ver. Eu tenho uma máquina que vocês vão ver também, que eu coloco em cima desse tonel. Fazendo uma analogia, ela funciona como se fosse um grande moedor de carne. Então eu vou pegando as caixas e virando dentro dessa máquina. Essa máquina, ela leva a uva para uma parte de baixo, tem umas pás que vão batendo nesse cacho, quebrando o grãozinho, tirando ele do cabo. Tudo isso cai dentro do tonel, exceto o cabinho. O cabinho vem para a parte de fora do tonel. Feito isso, está tudo lá, aquela uva amassada. Devagarzinho vai começando um processo importantíssimo para a produção do vinho. Qual que é? Muito bem. Olha lá, para tirar o 10 agora, hein? E para ter fermentação, o que eu preciso? Preciso principalmente de 2 coisas. Calor eu preciso também, mas não é disso que eu estou falando agora. O que causa a fermentação? Açúcar, muito bem. Vai sair bêbada daqui. Vai sair bêbada daqui. Açúcar, que no caso aqui é a frutose, é açúcar da fruta. E o que mais? O álcool, ele é formado na fermentação. Eu preciso da levedura. A levedura, digamos assim, é um componente que se alimenta do açúcar e se transforma isso em álcool. Então devagarzinho a levedura vai aumentando, vai consumindo essa frutose, né, que está lá, e vai transformando tudo isso em álcool. Quando acaba o açúcar, acaba a fermentação. Então, depois que eu amasso, devagarzinho esse processo vai começando, ele vai se tornando mais vultuoso. Esse processo, dependendo da uva, do teor de açúcar, dependendo do tipo de vinho que estou fazendo, varia de 3 dias, às vezes até de um dia. Se eu quero fazer um vinho que não vai ficar com a casca, um vinho branco, eu quero ele bem claro, eu acabo de amassar, não fica com a casca, é um processo diferente, até 7, 8 dias, dependendo da uva. Tem uvas que ficam até mais tempo. Todos os dias mexendo, revolvendo essa casca. Aqui eu faço 3 vezes por dia. Para quê? Porque é da casca que dá o sabor, né? O corpo do vinho, a estrutura, o conteúdo vem da casca. Então a casca é uma parte importantíssima. Então eu tenho que ir mexendo para que ela fique em contato com o líquido, para tirando isso, para extraindo isso da uva. Quando basicamente eu tenho um aparelho que eu meço o teor de açúcar, né, nessa fermentação toda em decímetro, e quando eu vejo que está quase acabando o açúcar, eu já não mexo mais a uva. Normalmente é 12 horas, 24 horas antes de eu tirar, separar a casca do vinho. Nesse período a casca sobe, como se fosse assim, jogar um isopor na água, então ela sobe, porque a fermentação empurra para cima.
o vinho fica embaixo e é momento de eu separar o vinho da casca. Como é que eu faço isso? Eu tenho um registro na parte de baixo do tonel, eu abro, vem por queda livre na parte de baixo da adega, esse vinho bombeio para os tonéis de fermentação, a casca ainda fica bastante vinho impregnado, eu prenso essa casca, também levo para o tonel de fermentação, e a casca nos últimos anos eu tenho mandado para uma empresa transformar isso em adubo orgânico. Eles vêm aqui, buscam e transformam em adubo orgânico, então nada perde, né? Feito isso, tanto nos tonéis de fermentação fechado, a fermentação continua lentamente por mais 30 dias. Passado 30 dias, a gente vem com os macaquinhos. Normalmente eles vêm com os turistas aqui. Às vezes vem macaco, às vezes vem onça. Onça não apareceu hoje ainda. Jararaca. É brincadeira. Onça não vem. Não vem. Passado 30 dias, o que eu tenho que fazer? O que se chama de trasfega. O que é trasfega? Passado 30 dias, a borra, aquela parte mais sólida do vinho, decantou e foi para o fundo do tonel. E o vinho está na parte de cima. E eu tenho que separar essa borra do tonel para não dar um gosto no vinho. Então eu pego, bombeio esse vinho para um tonel limpo, pego essa borra, jogo na uva, ela vira um adubo, lavo muito bem o tonel e volto o vinho para o tonel. Pergunto para vocês, está pronto o vinho? Muito cedo para ficar pronto, né? Devagarzinho começa um outro processo chamado de fermentação malolática. Bem lenta, devagarzinho, refinando os vinhos por mais 45 dias. Passado 45 dias, faço novamente esse processo de trasfega. Agora, bem menos borra, mas eu tenho que separar. Mesma coisa. Borra decantou, bombeio esse vinho para um tanque limpo, lavo o tonel e volto o vinho para o tonel. Tá pronto? O que vocês acham? Não. Não. Cedo ainda, né? Começa uma parte importante da fabricação do vinho. Não sei se vocês já observaram. Foi tomar um vinho e no final da garrafa sentiu como se fossem uns cristalzinhos. Como se fosse um açúcar. Sabe como chama isso? Bitartarato. Bitartarato. E só uma curiosidade, esse bitartarato é usado para fazer sal de fruta. Não é esse sal de fruta? Todo mundo já tomou um sal de fruta. Mas ele é indesejado no vinho. Não que ele seja ruim ou que faça mal, mas é uma coisa chata você ver aquela areiazinha no vinho, né? Por que se forma isso? Ele é formado com baixas temperaturas, principalmente nos vinhos que se tomam gelado. Você quer tomar um vinho gelado, coloca na geladeira. Se não foi feito um processo bom na adega, ele vai se precipitar na geladeira da casa de vocês. Então, para que isso não ocorra na sua casa, a gente tem que fazer um processo bom aqui na adega. E como que isso é feito? De duas maneiras. Ou em invernos rigorosos, porque o bitartarato é formado quando cai a temperatura. Invernos rigorosos já se dá conta disso. O bitartarato se precipita no tanque, ele fica como se fossem uns cristais assim, né? Na parede, embaixo. Ou então, quando eu não tenho invernos rigorosos, eu coloco esse tanque numa câmara de resfriamento, deixo lá por 7 dias com temperatura abaixo de 5 graus, o bitartarato precipita, aí eu faço a terceira trasfega. Para que agora? Separar a borra? Vai ter um pouquinho de borra também, mas mais para separar o vinho do bitartarato. Como que eu faço? Mesma coisa. Bombeio esse vinho com um tanque limpo, tiro todo o bitartarato, lavo com a bomba e volto o vinho para esse tanque. E agora? Está pronto o vinho? Ainda não. Não? Não. Depende. O vinho de mesa, o que é o vinho de mesa? O vinho feito com uvas de mesa. O que são uvas de mesa? As uvas feitas para chupar. A Niágara é uma, a Bordeaux é outra, a Isabel é uma outra uva. Esses vinhos são vinhos para tomar jovens. Por quê? São vinhos que estão com aquele cheiro aflorado, bastante assim, cheiroso. É vinho para tomar jovem. Então fez a terceira trasfega, engarrafa e toma. Vinhos, principalmente os tintos, vinhos finos, que tipo de uva? Aí tem uma infinidade, né? Merlot, Taná, Cabernet, Syrah, Carmenere, Turiga, e por aí vai. São vinhos que não ficam prontos depois da terceira trasfega. Eu preciso de pelo menos mais um ano para dar uma refinada nesse vinho, para arredondar o vinho. Senão o vinho fica com aquela coisa como se estivesse comendo uma fruta verde, um capim verde. Então daí vai mais um ano no caso dos vinhos finos.
aí tá pronto para tomar. Posso fazer vinho? Ah, não é difícil, mas é um processo gostoso. Desde o processo que começa a moagem da uva, acompanhando, né? Vendo a evolução, se o vinho está ficando bom, de vez em quando vai lá prova um vinho. O que acontece às vezes, né, depois de um ano e meio, imagine que tem um tanque tonel de 1000 litros, vai provando, você vê tem 100 litros só. 900 foi bebido, quer pegar minha né, bateria? só na prova. Eu seguro. Mas é uma coisa bacana. Tá na bolsa lá dentro. História, né? Tá na Bíblia, né? Oi? Conhece a história de Noé, do vinho, na Bíblia? Não conhece? Eu seguro. Prontou Noé, né? Tá. Ficou pelado. Sabe por quê? Dilúvio, né? Ficou lá 42 dias andando lá com a arca, estacionou a arca, secou, né? O que Noé fez? Plantou uma planta, né? No caso a videira, para honrar, né? Agradecer a Deus. E aí plantou uva, colheu a uva, isso está na Bíblia, hein, pessoal? Fez o vinho, tomou, gostou, tomou outro, gostou, e aí ficou legalzão. E aí nesse legalzão ficou pelado. E a Bíblia, daí que veio os familiares, né? E isso foi lá e cobriu. Não vai acontecer isso aqui, fiquem tranquilos. Isso não aconteceu aqui, tá? Mas o vinho remonta muito da história, brincadeiras à parte, né? Pois não. A questão do adocicado do vinho, ele tem a ver com o tipo de uva ou com o açúcar? A grande maioria das vezes, o vinho suave, ele vem... Seguro, por favor. Seguro. Porque depois se eu postei não tiver aqui, aí eu não vou conseguir postar. Não, mas eu não vou postar não, só vou segurar. Você, por favor. Na minha parte. O quê? Se eu sair, aí eu não vou poder postar. Não, mas é só você virar sua página pra frente. Aí, ó. Vai lá pra cima. Então, todo aquele açúcar virou álcool. Então, você não vai ter açúcar. Não vai. Então, depois que fermentou, você adiciona açúcar. Tá? Esse é o processo. Certo? Mas acho que eu já falei demais. Acho que já está a hora de tomar, né? Tomaram muito já na festa ou não? Já deram aquela voltinha clássica lá? Verdade! Nossa. Será que vai dar o que eu tenho? Dá. Eu vou começar com o vinho da uva Niágara, Niágara branca. Vocês vão ver com um vinho assim bastante frutado, lembra bastante de fruta. Um vinho para se tomar gelado. É aquele vinho que a gente fala aqui para tomar de barde, sabe? Pegar um balde e tomar. Vinho gostoso, tá? Vou passar para vocês. Geraldo, faz um favor para mim. Opa! Você passa. Agiliza. Tá vendo? Ele aqui trabalha também, tá vendo, né? Você quer só vir trazer a turma, né? Nem sei que sabor é. Você passa pra ele. Já dá uma opinião. Quer ir lá? Vocês percebem que normalmente o motorista não pagar na cabeça de vocês. Para chamar a atenção. Não tem suco de uva, não? Suco de uva? Tem. A gente não toma álcool. Mas toma suco. Tem suco. Pode pegar o copinho. Aí na hora que passar o suco, o senhor toma. Tem suco, tá? Na hora que ele for passar, você só não. Só vamos tomar suco. Ali, ó. Coisa linda. Maritaca? Casal. Vai, né? Vai deixar o carro aí depois. Tem maritaca lá. A grande maioria de vocês não tem de São Paulo? Sim, Todos? sim. Olha. Acho que sim. Tem maritaca por lá? Eu tenho. Depende. Aqui faz estrago em uva, inclusive. Eles comem uva? Comem. Tem suco, tem suco. Vou passar o suco depois. Não, também não bebo. Obrigada. Bom, hein? Gostoso, né? Esse dia eu não tô tomando, porque tá tomando remédio, mas hoje eu coitei. Ah, hoje abriu uma exceção, né? Né? Hoje abriu a sessão. Olha. Nossa. Casalzinho. É grande ele, né? É. Nossa, que delícia. Né? É bom. Eu amei.
O que acharam, pessoal? Bom. Muito bom, né? Vinho branco, pessoal. Peixe, né? Dia de regra um peixe, uma salada, um prato leve. Mas que nem falou para o pessoal, mas se eu quiser comer ele com arroz, feijão e jabá, cada um, não é verdade? Tem algumas coisas que tem mais aquela combina, né? Mas vai do gosto de cada um. Vinho tinto combina com o que, via de regra? Carne, massa, né? Dependendo do tipo de carne, quanto mais forte a carne, mais forte, mais estruturado, né? Olha lá, apareceu. Só para ter uma ideia aqui, quem gosta de vinho suave? Vinho seco? Vou passar os dois. Primeiro eu vou começar com suaves. Você tendo álcool, toma, né? Preferência com uns 50 mil álcool. Vinho vermelhinho. É o vinho tinto. Da uva Bordeaux. Ó, eu vou mexer com ele. Até o ônibus. Oh, mas é uma zarada, vai de presente? Pode levar. Pode levar, a gente agradece até. Este é o vinho tinto da uva Bordeaux. É bom? É. É uma outra uva, né? Cada uva dá uma característica no vinho. Gostou mais desse ou do outro? Ó, pra ser sincero, top, hein? Eu não sei se os dois são bons. É, pra mim é os dois também. Os dois são nossa, perfeitos. Os dois, Esse você sente a uva mesmo, o outro não. Mais encorpado. É, mais encorpado. Nossa, que maravilha. né? Legal? E aí, uva Bordeaux. Niágara branca e isso aqui é Bordeaux. A gente fala Niágara porque tem Niágara branca e a Niágara rosada. Esse é mais forte. Do que o sabor. Ela aqui é a sua. Isso aqui é um seco da uva Niágara rosada, que é colhida e foi colhida em agosto, no final do inverno. Eu nunca tinha feito, né? Nós vamos produzir um pouquinho. Você cuida aqui que eu vou pegar a bateria. Tá bom. Muito legal. Ele aqui um vinho que não é tão doce, nem tão seco. Então um vinho fácil de beber. A cor muito bonita. Vou passar para vocês experimentarem. Eu vi uns 10 passarinhos desses. Lá no sítio lá da minha prima tem isso aí de monte. Porque lá tem caqui, né? Aí eles ficam comendo os caqui. Aquele caqui de chocolate. Mais a festa, né? O bicho é ruim, pessoal. Esse aqui ele puxa mais para um seco do que para um doce. o sabor dele é suave. Ele é leve, né? Você vê, ele é bem levinho, né? Oi, Mosquito, você quer também? Cadê a uva quando tá... Fala. Não, você sente aquele azedo da uva? Pessoal, agora eu vou passar para vocês um vinho tinto. É um vinho tinto feito de uvas finas da uva Cabernet. Ele é um vinho seco, né? Então aquele vinho que você não vai sentir a presença de açúcar, tá? Então para quem gostar, vou passar para vocês. Nossa, top, hein? Top, hein? Esse aqui, ó, tá muito feio. Você não sente nada de álcool. Sente só tipo a uva azeda. Você perdeu um olho de sangue. Qual que eu perdi? O Roger e o outro. Não, eu tomo. Não, foi só um só. Esse aqui é seco, tá? Aquele lá que você passou agora é top, hein? Gostoso, né? Seco, seco. Seco, suave.
cachaça. Molhado, né? Caramba. Até esse. Nossa. Aí sim. Puro. E a gente toma vinho lá em São Paulo e fala que é bom. A gente não sai pro lugar. Agora você tá sabendo aqui, Né? Pessoal, A diferença? bem, ó. Tá doido. Falta passar duas bebidas, né? Uma outra bebida que nós fizemos essa semana. Eu aqui faço parte de uma cooperativa de produtores de vinho. A maioria dos produtores lá que está lá no espaço do vinho pertence a essa cooperativa, né? Mas não é uma cooperativa do tipo, você manda toda a uva lá e faz o vinho e depois volta, não. É uma cooperativa que foi criada mais para legalizar o vinho aqui nosso. Então cada um produz o seu vinho. E um produto que nós fizemos em comum foi um vermute. Então é um lançamento nosso, né? É um vermute que esse é de todos nós, né? Foi feito aqui, né? Eu como cooperado, porque tem que ser uma adega para fazer, mas que ficou muito legal. O vermute ele lembra um licor, uma coisa licorosa, né? Para passar régua eventualmente no almoço, né? Então vocês vão provar. E a base do vermute foi aquele vinho, porque o vermute é feito de vinho e a base dele foi desse Niágara de inverno. Inclusive tem uma cor praticamente a mesma. Bom. Passar régua ou abrir a régua. É verdade. Parabéns. Olha, é a mesma cor. O vermute já é mais forte, né? Um sabor bem característico. Agora imagina esse vinho com leite condensado. Ele é doce, né? Vai ficar assim, ó. Ele tem assim um sabor característico. que é puro, né? Não é? Do açúcar. Aí vai ficar Vai. assim. Só que esse daqui não fica com ressaca. Esses daqui não. Esse não dá ressaca não. Porque ressaca de vinho o povo fala que é uma... Parece, Você né? tá doido. É, muito bonita essa cor. Nossa. Agora eu posso falar um negócio? De todos, esse é o melhor. Gostou? 100%, hein? O vermute é um lançamento nosso. Nossa, que delícia. Bom. Muito bom. Parece É bom nada, realmente, ele fica parece um perguntando licor. porque ele não prova. Já não pode, né? Não pode, tá em serviço. Só de ver Tá vocês. trabalhando. Né? Tá trabalhando. Top. Compra uma garrafa e leva. É. Mesmo, top. Qual que você mais gostou? Eu gostei daquele primeiro branco. E acho que foi o segundo que você falou pra mim, que era... Pra mim, esse aqui foi o melhor. Aí, ó, esse é sem álcool. Quem não... Esse você não quer, né? É, porque aqui Esse você não quer. Não, eu quero pra tomar. Pra não passar batido. Só pra não fazer desfeito. Né? Pra não fazer desfeito. Agora, de coração. O melhor foi esse. Agora. Esse último aí, passou? É. Vermute. Não é? O meu pai, quando era criança, ele às vezes comprava garrafão de vinho, que a gente não fazia. Só que assim, pega rápido, hein? Quando ele ia engarrafar, ele sempre preparava pra mim. Tomar um, você ficou, opa. Uma meia garrafa, você já ficou, opa, onde eu tô? Não é? Foi? Você é de Minas, sabe aquela chapeuzinho? A minha filha nasceu, também gostei. antes dela nascer, meu tio trouxe. Depois muito chegar Esse é o suco. Foi? de sem açúcar. Suco da uva Niágara. Não? Nossa, bom, hein, mano? Ah, gostoso. O meu tio trouxe 3 garrafas daquela grande. Você é louco. Não é. Aí todo mundo, toma aí um pouquinho. Xixi, toma aí. Ah, daqui a pouco, Agora daqui a pouco só vinha nego doido, viu? Aí, ó, vou tomar um. Esse pode. Esse pode. Vou virar, hein? É suco. Nossa, top, hein? Puro, Nossa, perfeito. Não? hein? Hein, Joyce? Melhor do que aquele lá. O que a gente foi lá. Concordo. Terminamos a nossa degustação, né, o nosso bate-papo. Fique à vontade agora, conhecer um pouco a uva novamente, conhecer a adega. Ah, eu vou mostrar para vocês já como que é a uva em fermentação, tiveram sorte. Está lá na Câmara Fria, né? Fique à vontade, caso queira comprar alguma coisa, depois tem a nossa lojinha também. Vamos lá ver o vinho fermentando? Ah, por favor, dê Não vai tomar mais?
Não, acho que não. Não, já acabou. Eu queria mais, né? Tem mais? Tem mais? Tem. Nossa, mano. Ó, Que? vou falar pra você. Esse agora come não. A adega, vamos primeiro por coisa, né? Não, esse Primeiro por negócio, né? Lá na frente. Ó, pessoal, é naquela porta, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, aí, ó. Eu construí aqui também essa copinha que vocês vão ver que toda essa câmera fria também, primeira vez que eu estou fazendo aqui, ó. Vem dar uma olhada. Tá até meio improvisado. A câmera tá pronta, mas falta o... Tá geladinho aqui, viu? Olha. Ó, se quiser ver, fica à vontade. Eu devo sair pra você. Essa implementação do meio. Aí tem 2.000 quilos de uva. 2.000 quilos? 2.000 quilos. Eu amassei ontem de madrugadinha, umas 6 horas ontem, 5, 6 horas. Essa quantidade dá mais, tem a base de quantos litros de vinho? Isso daí vai dar mais ou menos 1.400 litros de vinho. 1.400? A base é 70%. Ah, é porque ainda tira algumas partes, né? É, fica a casca, né? Ah. Tira o cabinho também. Ah, é. Pessoal, quem já conheceu, quiser descer aí para conhecer, fique à vontade. Só Tá. cuidado com a escada. Ó. Aí, ó. acho que mel nos vinhos. Aí, ó. Cadê ele, papai? Aí. Aí, ó. Adega Oliveira, hein? Jundiaí, interior de São Paulo. Aqui os vinhos, estou vendendo lá, os vinhos de mesa 25, o suco 25, outra estrutura lá na frente. Salinas, Salinas. O preço vai estar em torno disso daí, ó. Só uma informação, ela pergunta se os preços aqui são os mesmos da feira, aqui é mais barato. Ah, tá. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Então esses vinhos de mesa, por exemplo, são R$25, na feira está 30. Então esse Doce não é esse, esse aqui não é doce. Não é? Esse é também. Esse é demi-sec. Tá vendo aqui? Ó? Demi-sec. Ah, tá. Brute, o que é? Brute é seco. Esse é Demi-sec, eu vou usar isso aqui mesmo. Não é. Fique à vontade, deixa eu ajudar meu filho Cariano aqui. Com licença. Não tem grupo. A geleia não é. Aqui assim. Entendeu?
Eu posso bolacha e eu vim. Isso. Tá certo. Você sabe se tem É, mas deve? Essa aqui você compra o vinho e ganha a sacola por ela? Não ganhei não. Essa sacola tá 80 reais. Tá 80, é uma sacola térmica, viu? Não. Vocês querem uma embalagem? Sacolinha? Leva alguma coisa? Oi? Fazer treinamento agora tem que gastar 100 e pouco de produção. Que eu acho que nem. Eu tô querendo esse aí. Vai nascer minha criança. E aí ele vai mudar. Vai levar um? Aquele garrafão lá é igual. Doce deve ser ótimo. É. Ali é um seco, o suave é esse aqui, ó. Isso é de Minas. É não. Ah, pessoal, o banheiro é aqui, ó. Só esse aqui? Oi. Isso aqui. 96. É, sim. O que é? 5 e 50. Ah, esse aqui é o gosto, parecido com esse aqui, só que espumante. Se for falar de mais similaridade é com esse, mas ele é diferente. Tem uma diferença. Esse aqui é moscatel, é gosto diferente. É adocicado. É doce. Qual é esse? Não. Ô, filha, que é mineiro, rapaz, que sabe. É daqui de Minas. Não, é de Minas. Eles usam. Ainda vai ser os 4. Você tomou? Pode ser? Claro, não vai lá. É aproximação? Não. Salina. Vizinho lá, onde a gente mora lá. Vamos lá, eles vão mostrar pra você. Banheiro aqui, ó. Banheiro aqui, ó. Não. Essa aqui, ó, geralmente é uma criança. Certinho, então. Não. Não é? Boa festa. Hoje vai até Não é sempre. Bora lá nas coisas? Mas as culturas mineiras, né? Tipo, eu posso dizer pra você, eles lá, os antigos mineiros, eram filhos da minha tia, e os primos, e é tudo, sabe? Eles usam essa cultura. Isso aí, pessoal. Já voltamos aí. Mandaram 3 garrafas também. A gente... É o que eu falo com os caras. Acabou? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui da Adega Oliveira. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Forte abraço a todos. Tamo junto. Acabou a bateria? Não tem bateria não? Tem, mas talvez fosse. Pra tirar uma foto? Tirar ali, ó. Naquele nome. No nome aqui do Oliveira. Rapidinho. Eu sei, mas dá tempo. Dá tempo. Aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui da Adega Oliveira. Gostando do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Forte abraço a todos. Venha visitar também. A adega fica em Jundiaí. Vou deixar as informações na descrição do vídeo. Aí, ó. Os casão já ligados. Não, vamos ver. Eu consegui falar um tchauzinho, vai lá, fica bom. Ah, beleza? Claro. É.
Não. Vou pegar carona para na festa da uva. Pessoal, muito obrigado pela visita, tá? Nada. Boa festa, bom passeio, bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado, você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, bem legal ele. Chupei uva, você nem viu. Eu vi. Foi bem difícil. Ah, ótimo. Ela tava verde. Ah, mas ela não tá tão... tem umas que tá doce. Peguei umas ali doce. Isso aí. 4 e pouca já. 1 hora. Você viu um convite, gente. É exclusividade.